a China entrando na Organização Mundial do Comércio contra as tarifas de Trump. Claro que a gente vem falando sobre esses movimentos, as ameaças de Trump, as retaliações da China. Vai se criando um clima tenso entre os países, mas, pelo que a gente tem visto aqui, nada muito escalado. Apenas dois cães separados por um portão, latindo um para o outro. Eu queria entender um pouco da sua visão, né? Como que escala, se escala algum tipo de problema comercial entre os países e, claro, né, como que essa possível hecatombe pode acabar trazendo impactos em níveis globais. Felipe, vai escalar. É só conhecer um pouco de Trump, no Trump.1 vai escalar. Eu não acho que esse waiver de um mês do México com o Canadá vai dar em alguma coisa. Ele vai colocar essas tarifas sim e vai prejudicar todo o controle inflacionário. Esse negócio da China entrar na OMC não vai adiantar absolutamente nada. Trump não está nem aí para a OMC. Então, se você pegar o Trump 1, você vai ver que quando um colocava a tarifa, o outro imediatamente colocava a tarifa. Tanto é que a tarifa de um com o outro ficou 19% e 20%. E no último, no Trump 1, só para você ter uma ideia, a China chegou a tributar 64% de todas as importações que vinham dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tributaram 56%. Então a guerra comercial vai pegar fogo, vão tributar a União Europeia, que infelizmente é o ponto fraco aí da questão, que nem nós falamos numa outra parte da Groenlândia, ou seja, uma população que está envelhecendo. Portugal, Itália, Grécia, Espanha, França, Bélgica está com uma dívida pública de mais de 104% do PIB, curva de juros na Europa estipando para 5%, ou seja, o custo de carregamento maior, Trump pedindo não 2% de orçamento maior para defender a OTAN, mas 5%. Falando que vai buscar a Groenlândia, talvez seja uma bravata, mas isso aumenta o custo da Europa. Você fala, não, mas ele não vai fazer. Não, não vai fazer agora, mas talvez um próximo governo possa querer mexer com países da OTAN. Então a Europa tem a obrigação de aumentar defesa além dos 5% do PIB, porque a OTAN praticamente acabou. E fora isso, a produtividade da União Europeia está 12% da produtividade dos Estados Unidos. Das 50 maiores empresas de tecnologia de informação, 4 apenas são da União Europeia. Então eu acho que vai escalar, vamos ter problemas, mesmo que o Brasil não seja chamado, acho difícil, mas mesmo que o Brasil não seja chamado ou seja taxado. Como a Paula, vocês colocaram muito bem. Gente, é diferente o Trump 1 do Trump 2 em relação à situação macroeconômica dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão queimando pneu, estão crescendo demais. Se eu mandar mais gente embora, imigrantes legais e ilegais, fazer uma política fiscal expansionista com a economia como um desemprego de 4,1%, isso é inflacionário. Federal Funds demora mais para cortar juro, fica mais interessante investir nos Estados Unidos, porque o diferencial de juros em dólar, é importante sempre a gente colocar, não é o diferencial de juros que faz um país investir no outro. Senão eu colocaria na Argentina ou na Venezuela. Mas o diferencial de juros em dólar. Por exemplo, no Brasil, no ano passado, o câmbio depreciou 27%. Se eu tivesse colocado 10%, 11%, eu teria perdido dinheiro. Deveria ter ficado quietinho nos Estados Unidos a 5,25%, 5,50%. Mais taxa de juros, maior depreciação cambial, mesmo que você não esteja no pomo da discórdia, isso significa mais inflação. Ou seja, inflação mais resiliente no mundo e taxa de juros, como a Paula gosta de falar, vai ficar higher for longer. Agora, posso estar redondamente enganado, acho difícil. Vai escalar, a gente pode fazer o que quiser, mas condenar Trump de estelionato eleitoral não é o caso.
ele está usando as tarifas também pelo lado geopolítico. Então, ele quer mexer em Gaza, ele quer mexer na Rússia, ou seja, ele falou, tarifa é uma palavra que ele adora, e vai usar tarifa e vai desorganizar mais ainda, desde a época da pandemia, as cadeias de suprimento. Ou seja, você fazer offshore, você vai acabar fazendo onshore, nearshore, etc. Isso profana as vantagens comparativas e torna a inflação mais resiliente ao redor do mundo, não tão resiliente como a gente está pensando agora, pode cair, mas não como era nos anos 2000, Felipe.